Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Em Efésios 2, 8, 9 está escrito: Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Bom, hoje iremos refletir sobre o último capítulo de Gálatas, o capítulo 6. Aqui trataremos sobre um maravilhoso ensinamento que Paulo nos traz, que é a possibilidade de uma vida cheia de graça. Meus irmãos, Gálatas aponta o caminho para entendermos a essência do autêntico Evangelho. Ao confrontar os Gálatas com a boa nova da liberdade em Cristo mediante a fé, Paulo argumenta que submeter-se novamente à lei é sujeitar-se ao jugo de escravidão, como está escrito em Gálatas 5:1. Ao contrário do que se pensa, zelo pelo Evangelho não pode ser representado como um zelo por regras e leis. Muitas vezes imaginamos que quanto mais rigorosos somos com normas e regras, mais zelosos somos com o Evangelho de Cristo. Lamentável e ironicamente, são essas mesmas regras e leis que nos afastam do autêntico Evangelho. Outra grande lição que aprendemos em Gálatas nos dias de hoje é o entendimento da liberdade em Cristo. De um lado, Cristo nos liberta da lei, e querer confiar nas obras da lei apenas nos levará à escravidão, como está escrito em Gálatas 5:1. Por outro lado, é preciso entender que a liberdade em Cristo não é libertinagem, não é dar ocasião à vontade da carne, como está escrito em Gálatas, capítulo 5, verso 3. Essa ênfase de Paulo na liberdade não o torna um defensor de um antinomismo, isto é, da absoluta inutilidade de qualquer lei ou instrução na vida cristã. Paulo defende sim que a salvação em Cristo é a obra da graça de Deus e que a lei serviu de tutor para nos conduzir a Cristo. Mas já não estamos mais sob o controle da lei, como estudamos em Gálatas, capítulo 3, dos versos 23 ao 25. Além dessa função, a lei não contribui em nada para obtermos a graça de Cristo. Contudo, irmãos, a liberdade em Cristo nos leva a viver no amor, que é o resumo da lei, como verificamos em Gálatas, capítulo 5, versos 14 e 15, e a viver pelo Espírito, como em Gálatas 5, 16. Bom, pela leitura, podemos inferir que aqueles que estão em compasso com o Espírito devem corrigir os que foram enganados pelo pecado. Devem ter cuidado, porém, ao fazê-lo, para que o pecado não os agarre no processo. O fardo pesado da lei de Cristo incluía não apenas amar o próximo de acordo com Mateus 22:39 e Gálatas 5:14, mas também o inimigo, de acordo com Mateus 5:43, tendo o amor de Deus como padrão. O cuidado de Paulo era muito grande com as suas ovelhas, mesmo as que estivessem em pecado. Exortá-las era necessário, era indispensável, mas a regra disso era o amor. Examinar-se a si mesmo era a regra geral para se saber se a própria pessoa não seria repreendida e reprovada por seus critérios. Era preciso provar cada um o seu próprio fardo. Paulo insiste com os gálatas cristãos para examinarem a si mesmos como indivíduos perante Deus e a não derivarem falsa confiança a partir de comparações relativas com os outros, como está escrito em 2 Coríntios 13, 5 e 6. Examinai-vos a vós mesmos
se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos, que Jesus Cristo está em vós? Se não, é que já estáis reprovados. Aquele que quisesse se gloriar, deveria fazê-lo unicamente em si, literalmente ter razão para orgulhar-se de si mesmo. Como Paulo deixou bem claro logo em seguida, a razão para gloriar-se não deve ser buscada na obediência à lei. Enquanto os falsos mestres se gloriavam no sucesso do avanço do legalismo, como está escrito no versículo 13, Paulo se gloriava exclusivamente na cruz de Cristo, como está escrito no verso 14, e também lá em 2 Coríntios 12:10, que diz: Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Cada um de nós deverá levar o seu próprio fardo, a sua própria carga. Em ser dois, em Gálatas ser dois, Paulo quis dizer que devemos ajudar os outros a resistirem ao peso da tentação do pecado. Aqui, Paulo quis dizer que não devemos nos orgulhar da nossa superioridade em relação aos outros, pois Deus é o nosso juiz e nós, como indivíduos, somos responsáveis perante Ele. Logo, devemos cumprir o nosso chamado para a glória de Cristo. Dos versos 7 ao 10, vemos o julgamento divino e bênçãos decorrentes, obviamente, daquilo que o próprio homem semear. Paulo encerra as suas exortações práticas com uma advertência severa e um encorajamento firme. Todos serão julgados por Deus, mas os cristãos que andam pelo Espírito colherão a recompensa eterna. A igreja tem a responsabilidade de ajudar a aliviar o sofrimento daqueles que não compartilham da comunhão, mas tem ainda uma responsabilidade especial para ajudar os irmãos e irmãs em Cristo que estão necessitados, como está escrito lá em 1 Tessalonicenses 3,12: E o Senhor vos aumente e faça crescer em amor uns para com os outros e para com todos, como também o fazemos para convosco. Aquele que semeia para a carne, dela colherá a destruição, mas o que semeia para o Espírito, dele colherá a vida eterna. E agora, o que estamos semeando e o que colheremos? Quem faz o bem, com certeza colherá o bem, mas deverá permanecer firme, sem desanimar, de acordo com o verso 9. Assim, enquanto tivermos oportunidade de fazer o bem, façamos o bem a todos, mas em especial aos nossos irmãos de fé. Quem faz o bem, bem faz. Faça sempre o bem. E, por favor, pode cobrar isso também de mim, irmãos. No verso 11, algo interessante quando Paulo diz: Vejam as letras grandes que estou escrevendo com a minha própria mão. Às vezes, Paulo ditava suas cartas a um secretário de acordo com Romanos 16:22, mas habitualmente pegava ele mesmo a pena para escrever o final da carta, de acordo com 1 Coríntios 16:21, Colossenses 4:18, 2 Tessalonicenses 3:17. Suas cartas, com essas letras grandes, têm sido às vezes consideradas como uma evidência da dificuldade que Paulo tinha de enxergar, de acordo com Gálatas 4:15. É possível que aqueles que defendiam a circuncisão na Galácia, verso 12, o faziam sob pressão de judeus nacionalistas da Judéia, pessoas extremamente zelosas. Eles o faziam apenas para gloriar-se neles e não na cruz, como a gente verifica no verso 14, pois eles mesmos eram incapazes de cumprir a lei. Em muitos aspectos, essa afirmação resume a carta de Paulo aos Gálatas. Paulo queria que os Gálatas abandonassem as coisas decaídas da velha criação, incluindo a circuncisão.
e abraçassem a maravilha da criação renovada que começou com a morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Nessa nova criação, a atividade do Espírito Santo na vida do cristão começa a reverter os efeitos da queda e a produzir uma nova pessoa, de acordo com 2 Coríntios 5,17. Quando Cristo retornar, tomaremos nosso lugar nos novos céus e na nova terra, conforme Apocalipse 21:1. Enquanto isso, devemos nos concentrar em viver nas bênçãos da nova criação, que já é uma realidade. Paulo deseja a todos a paz e a misericórdia, ou a graça sobre todos os que seguem os seus ensinos e andam conforme a lei do Espírito e sobre todo o Israel de Deus. Essa expressão, Israel de Deus, se refere ao recém-constituído povo de Deus. A marca identificadora deles é o Espírito Santo, e não a circuncisão, e como um grupo inclui tanto gentios como judeus. Em outras passagens, expressões semelhantes se referem à eleição da nação judaica, cuja salvação era motivo de muita preocupação para Paulo, conforme podemos verificar lá em Romanos 9, 1-6 ou 11, 12, 26, 31. Porém, no contexto dessa carta, essa interpretação é insustentável, especialmente à luz do versículo 15, que indica que o Israel de Deus contém cristãos tanto circuncisos quanto incircuncisos. Finalizando, ele diz que não quer ser perturbado por ninguém, pois já trazia em si mesmo, em seu corpo, as marcas de Jesus, como no verso 17 diz. A palavra grega indica as marcas feitas nos escravos pelo ferro em brasa, visando indicar que eles pertenciam a um determinado proprietário. A palavra também foi usada para se referir à marca que os sacerdotes pagãos utilizavam para identificar o Deus a quem serviam. É mais provável que Paulo estivesse se referindo às cicatrizes que recebeu durante as suas atividades missionárias, como nós podemos ler lá em 2 Coríntios 11, do 23 ao 25. Essas cicatrizes o identificavam como um escravo de Cristo, como a gente verifica em Romanos 1:1 e Filipenses 1:1. Por último, finaliza desejando que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo fosse com o espírito deles todos, como a gente verifica no verso 18. Essa bênção é uma conclusão adequada para esta carta, na qual Paulo estava muito preocupado com a graça de Deus. Ela resume a esperança de Paulo de que o Evangelho da graça de Deus triunfará entre os Gálatas. Bom, irmãos, vamos concluir nosso estudo com a parte B do versículo 15, com a pequena alteração. O importante é que sejamos uma nova pessoa. Amém? Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus.